O conto a seguir foi postado especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. História do Menino Mau que não teve contratempos, de Mark Twain. Havia uma vez um menino chamado Jaiminho. Se procurarmos no passado, constataremos que os meninos maus sempre se chamam Jaime nos livros escolares. Embora raríssimo, o fato era que aquele chamava-se simplesmente Jaiminho. Não tinha nenhuma mãe doente, piedosa e tísica, dessas que desejariam estar em repouso no túmulo se não fora o grande amor que dedicam ao filho, ou pela angústia que a assalta só em pensar como o mundo seria, quando ela lhe faltasse, duro e cruel para com ele. Nos livros religiosos, a maioria dos meninos maus chamam-se Jaime, e possuem mães que os ensinam a dizer "com Deus me deito", etc., e lhes cantam com vozes doces e doloridas para que durmam em paz logo após o beijo de boa noite. Elas se ajoelham junto à cama do filho e rezam. Mas com este Jaiminho não acontecia nada disso. Sua mãe nada tinha de tuberculosa ou coisa parecida. Antes, era bem robusta e muito pouco piedosa. Além disso, preocupava-se muito pouco com o filho. Dizia mesmo que se ele morresse não se perderia grande coisa. Batia-lhe sempre antes de botá-lo na cama e jamais lhe dava beijos de boa noite. Pelo contrário, ao separar-se dele, obsequiava-o sempre com um puxão de orelhas. Uma vez este menino mau apoderou-se da chave da despensa, entrou nela e fartou-se com os doces que ali encontrou. Depois encheu a compoteira com piche para que sua mãe nada percebesse. Tudo isso sem o mínimo remorso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É justo desobedecer a mãe? Isso não é um pecado? Para onde vão os meninos maus que comem os doces de sua boa e carinhosa mãe? Jaiminho tampouco se atirou ao solo, arrependido, prometendo não mais repetir tão feio gesto. Igualmente não foi com o coração leve e feliz procurar a mãe para contar-lhe tudo e pedir-lhe perdão, sendo por isso abençoado com lágrimas de orgulho e gratidão. Não. Essas coisas acontecem com os meninos maus dos livros. A Jaiminho, coisa bem estranha, tal não ocorreu. Comeu o doce, disse que ele estava bacaníssimo, segundo sua maneira vulgar de expressar-se. Depois jogou a compoteira para o lado, tornou a repetir que estava bacana e pôs-se a rir só em pensar como a velha subiria pelas paredes e os gritos que ela daria quando percebesse o que ele fizera. Assegurou-lhe que não sabia de nada, mas ainda assim ela o sovou à vontade e quem chorou amargamente foi ele. Tudo quanto se referia a este menino era estranho, muito diferente do que habitualmente acontece com os Jaimes dos livros. Uma vez, quando trepou na macieira do granjeiro Acorn para roubar maçãs, o galho partiu, ele caiu quebrando um braço e foi mordido pelo enorme cão do granjeiro, ficando acamado durante semanas. Depois arrependeu-se e ficou bonzinho? Qual? Roubou quantas maçãs quis, desceu da árvore sem contratempo algum. Além do mais, estava bem preparado contra o cachorro. Atirou-lhe uma pedrada que quase o matou. Coisa estranhíssima. Nunca se viu nada parecido nesses agradáveis livrinhos de capas douradas com bonitas ilustrações de homens vestidos de fraque, amplo chapéu e calças riscadas, ou mulheres com a cintura de suas roupas quase no sovaco. Não, nada parecido nos livros religiosos. Uma vez ele roubou o corta-papel do professor. Ao perceber que seria descoberto e castigado, escondeu-o dissimuladamente sob o gorro de George Wilson, o filho da pobre viúva Wilson, excelente aluno, o menino bom do lugar, obediente, incapaz de uma mentira, apaixonadíssimo pelos estudos. Quando o corta-papel caiu do seu gorro, o pobre George, envergonhado, inclinou a cabeça como a reconhecer a sua falta. O professor o culpou de roubo e ia bater-lhe, mas, coisa estranha, não apareceu ali nenhum daqueles inverossímeis juízes de paz de cabelos brancos a dizer com atitude teatral: "Perdoai a esse nobre jovem.
Ele está ocultando o verdadeiro culpado. Eu passava casualmente pela porta e vi sem ser visto quando o roubo foi perpetrado. Jaimito não ganhou uns bofetões, nenhum venerável juiz condecorou a comovida escola, ninguém pegou Jorge pelo braço, assegurando-lhe que um jovem como ele merecia todos os aplausos. Não foi também convidado pelo venerável juiz para ir viver em sua casa, com promessas de que, se varresse o escritório, acendesse o fogo, desse direito os recados, partisse a lenha, estudasse leis e ajudasse a sua mulher nas lidas caseiras, poderia gozar a vida e ser feliz com os 40 centavos que lhe pagariam semanalmente. Não. Assim está nos livros. Mas a Jaiminho não aconteceu tal coisa. Nenhum intrometido juiz de paz se interpôs e George, o menino modelo, levou as pancadas com grande alegria para Jaiminho, pois todos sabiam que ele detestava os meninos bem comportados. Jaiminho disse que aquilo lhe importava tanto como os tomates do vizinho. Essa era a linguagem comum daquele menino mau e debochado. Mas a coisa mais estranha ocorreu quando, num domingo, indo remar, não se afogou, e também quando, no outro domingo, surpreendido em pleno mar por uma tormenta, não foi atingido por nenhum raio. Como? Podeis procurar e reprocurar nos livros religiosos, e nada encontrareis parecido. Qual? Vereis que todos os meninos maus que vão remar aos domingos, invariavelmente se afogam, e que todos os meninos maus surpreendidos por uma tormenta em pleno mar são infalivelmente feridos por um raio. Os barcos que conduzem meninos maus aos domingos sempre naufragam, e sempre há tormentas quando os meninos maus vão pescar nos dias festivos. Como o Jaimito conseguia sempre escapar, eis um mistério para mim. Este Jaimito levava uma vida deliciosa. Nada lhe causava dano. Uma vez deu um rolo de fumo a um elefante do zoológico e o elefante não o segurou com a tromba. Outra vez, mexendo no bar à procura de licor, bebeu por engano álcool puro. Furtou a espingarda do pai e foi caçar em pleno domingo. Pois não arrancou com uma bala 3 ou 4 dedos? Certa vez, irritado, deu um soco no peito de sua irmãzinha e o sofrimento da infeliz não se prolongou durante dias, nem ela morreu com doces palavras de perdões nos lábios, palavras que teriam redobrado de tortura e angústia o coração do culpado. Não. Ela não ficou nem um pouco ferida e devolveu-lhe energicamente o soco. Finalmente, Jaimito fugiu e largou-se para o mundo. Ao voltar, não se encontrou triste e solitário no mundo, com os seres queridos dormindo no sossego do cemitério e a casa na qual passara a infância vacilante e em ruínas. Ah, não. Regressou ao lar bêbado como uma cabra e seu primeiro passo foi em direção à delegacia de polícia. Jaimito cresceu e casou-se e teve muitos filhos. Uma noite rebentou a cabeça de todos com um pedaço de pau. Ficou rico à custa de toda espécie de fraude e velhacaria. Agora é o canalha mais perverso do lugar, desfrutando de respeito universal e eleito membro do corpo legislativo da cidade. Como podeis ver, não houve jamais, nos livros escolares, um Jaime mau que tivesse tanta sorte como este Jaimito pecador, gozador da vida. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com